Palmeiras está fervendo lá, hein? Tá. O Alex Miller trouxe informação mais cedo, né? No nosso grupo do WhatsApp. Antes do pessoal comentar, já vamos ouvir o áudio que teve confusão lá, teve bate-boca na reunião de conselho, né? Só para Conselho explicar, Deliberativo. José Corona Neto, que é um dos conselheiros do Palmeiras. É o homem chuveiro. Cada conselheiro tem o direito de se posicionar lá na reunião do conselho, pede a palavra, são 10 minutos que cada um tem. E aí, ele foi lá. Só que ninguém esperava que ele fosse falar aquilo e do jeito que ele falou, que nós vamos ouvir. Que é o que a gente fala aqui. E que na sequência, indignada com o que ouviu, ela pegou o microfone e foi tentar responder à altura. E foi. Ela quem? Presidente Leila Pereira. E foi uma confusão danada que a gente vai ouvir aí. Então põe aí já. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Vai pedir para votar SAF. Vota SAF. E aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Alcir. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão. Gestão perdedora. Obrigado. Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo, hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Tá bom? O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Eu, quando vim para o Palmeiras, que a Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras, é mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer meu patrocínio, que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada falando para os senhores. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá? Mas ele é. O bicho tá pegando lá, hein, Alex? Tá sem câmera, tá pegando. É assim, a gente coloca um trecho aí de cada um. Sim, tem um porque áudio. não dá tempo de colocar também num programa 10 São minutos. 10 minutos, né? 10 minutos de áudio. Tá lá no meu Instagram, quem quiser ouvir inteiro lá, Alex Miller 99, é só entrar lá. Parece novela, né? E o Corona falou outras coisas no áudio que desencadearam na Leila Pereira uma indignação, né? E nomeou todos os jogadores contratados na gestão dela, citou os valores de cada um, comparou, por exemplo, com alguns do Flamengo, Carrascal, que custou 12, como é que pode pagar 14 no Facundo, sei lá, no Sousa, que lá, 18. Enfim, ele fez um comparativo, respondeu também a Leila Pereira quando ela disse que por que não sugerir um terceiro mandato, sendo que é só olhar o que acontece no Real Madrid, que o presidente já está há 20 anos. E aí ele falou, você quer comparar com o Real Madrid, que já tem 5 Champions, 5 Mundiais? Então, e você contrata esse elenco aí fracassado, no caso, que não conseguiu ganhar nada esse ano. Então, ele colocou o dedo na ferida, ou em várias feridas do Palmeiras, e ela se sentiu diretamente atingida. Ele subiu o tom, ele não a ofendeu moralmente em nenhum momento, embora no pronunciamento dele ele tenha de fato usado uma energia mais forte para falar e que, sabe,
um certo tom agressivo. O tom agressivo é diferente de ofensa. Ele teve um tom agressivo de agredir, entre aspas, a gestão dela, mas não ofender a pessoa dela. E do jeito que ela falou depois, teve um momento que ela falou que vai processá-lo porque ela foi ofendida por ele. Eu acho que se teve alguma ofensa aí nesse caso, foi dela em relação a ele. Chamou de covarde, fracassado. Quem é você? Quem é você? Você não Ela tem partiu pro lado desequilibrado, pessoal, né? você não tem condições de ser conselheiro. Então, quem atacou pessoalmente, no sentido moral, foi ela. E tanto é que ele vai processá-la, inclusive, criminalmente, ele já falou. E é uma situação que expõe publicamente algo que normalmente não é colocado para a torcida, para as pessoas. Reuniões do conselho normalmente são até gravadas como forma de documento. Exato. Né? Mas não para expor publicamente. Você não vê por aí nenhuma reunião de conselho de nenhum clube, o áudio sendo colocado aí. E aí eu tenho que dar o crédito pro Fred Júnior, que acompanha o Palmeiras já desde 2002, e ele teve primeiro acesso a esse áudio, publicou lá no canal dele, e depois isso, claro, espalhou para todo mundo e está aqui no Esporte Sem Firula. E é triste ver o Palmeiras numa situação dessa, porque ele está num momento tão bom ainda nessa década, se a gente fizer um recorte maior para justificar que tá bom, que se pegar de 2 anos tá horrível, mas na década ainda, você tem um elenco capaz de ganhar jogos, de ganhar campeonatos, que precisa ser reforçado, mas você tem ainda uma condição de deixar o Palmeiras como protagonista. Mas esse tipo de coisa expõe feridas internas que a gente começa até a duvidar um pouco de tudo isso e começa a comparar com os rivais. Poxa, não é só, então, Corinthians e São Paulo que tem um monte de confusão. Palmeiras também tem. E graves. Porque uma das coisas que está sendo colocada lá nos bastidores é esse golpe moral de tentar um 3º mandato. Porque é casuísmo. Não é que ela está pensando assim, olha, eu vou acabar meu mandato ano que vem, ou em 27, mas eu acho que para um presidente que está indo bem, ele mereceria ter um 3º mandato. Então vamos tentar mudar o estatuto para que o próximo presidente possa ter a possibilidade, caso ele vá bem e seja eleito sucessivamente, ter um 3º mandato? Porque ela fazendo isso agora, ela atua em causa própria. E ela sabe que tem a maioria do conselho e ela sabe que tem a maioria dos sócios, principalmente. Porque ela remodelou o clube é fantástico, moderno, tudo novo, tudo bonito, tudo funcionando. Então os sócios amam. Então se ela falar que qualquer coisa que ela quiser falar e propor para os sócios, a maioria dos sócios vai aprovar, vai votar com ela. E, por enquanto, o conselho também vota com ela. Só que já existe um movimento, inclusive entre conselheiros da situação, que amam o Palmeiras e conhecem a política do Palmeiras, que já começam a se incomodar com essa possibilidade. Isso é uma informação. Tem conselheiros que batem palma para ela para tudo, mas que são contrários a esse golpe moral. Eu coloco a palavra moral do lado porque, pela legislação, seria legal você mudar o estatuto. É possível. Sim. É só propor, o conselho vota, maioria absoluta, né, metade mais um. Se o conselho aprovar, vai para os sócios. E se os sócios se aprovarem, valeu. Então não é que foi uma coisa irregular. Mas, repito, é imoral porque é algo casuístico. É algo que ela faz por interesse próprio, para continuar alimentando o ego dela, o poder dela, e ela falando sempre na primeira pessoa e que o Palmeiras não existiria se não fosse ela. Isso, pra mim, é o fim. Nem tudo que é legal é moral. Não. Né? E, assim, eu acho que o que piora a situação é a argumentação rasa dos dois lados, porque o conselheiro tem a razão, e ele tem muita razão em questionar o lado financeiro, que era uma reunião para aprovação de contas, então o investimento do futebol é a base, são 80% do faturamento do Palmeiras, e o cara tem total razão em cobrar, porque você gerar o lucro esportivo é o que vai condicionar a essa receita que ela colocou como a maior da história do clube, etc, etc. Tudo isso vem da herança de vitórias do futebol, e quanto melhor você investe no futebol, mais receitas você tem, mais você faz uma gestão com austeridade. Mas é o que o Alex falou, né? O cara, por ser um conselheiro, ele tinha que vir mais fundamentado na base, né? Ainda mais com acesso a todos os números, ele tem informações privilegiadas que nós aqui, infelizmente, às vezes não temos.
para poder fazer uma fundamentação dessa tese com muito mais peso. E ela, por ser presidente do clube, não pode ter essa falta de decoro, né? Agora, o que piora a situação é o que eu vou ler aqui para vocês. Que depois ela fez o pronunciamento dela. E o pronunciamento dela é um chute na canela de tudo aquilo que a gente enxerga como expectativa de mudança para 2026. Porque, de novo, se tira a responsabilidade de quem está no mais alto grau de comando do clube e repassa aos outros, né? Abre aspas para Leila, quando questionada sobre o futebol, ela diz o seguinte: quando você terceiriza a responsabilidade, você cria uma super zona de conforto para treinador e atleta. Tem que encarar a responsabilidade de frente. A responsabilidade foi nossa. Aí começa. Como é que eu posso querer ganhar a Libertadores se os meus jogadores não deram um chute a gol? Palavras da Leila. Esse áudio aí também. Tá? Tem esse? Se tiver, Não, eu mandei lá. Se tiver, então... Se tiver esse áudio, coloque, então. Até melhor do que eu ler. Mas eu posso continuar aqui. Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem gol? Eu não conheço. Leila, tá? Agora não posso mais falar isso e não vou chatear meus atletas? Não! Tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Fiz o que eu pude. Investi o que eu pude. Eles não tiveram a capacidade de dar um chute a gol. Você investiu e investiu errado. E você sabia em quem estava investindo, tá? É que ela não entende de futebol. Como é que ela vai saber? Pois é. É impossível. Como vou ganhar uma Libertadores dessa forma? Dentro do Allianz eu não venci o Vitória. Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Foi por causa do seu elenco. Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória. Como é que eu não ganho na minha casa no Fluminense? Não foi incapacidade nossa? Claro que foi. Como é que eu sofro aqueles 2 gols do Mirassol? Não foi incapacidade nossa? Claro que foi. E a renova com o treinador até 27. Então, gente, eu sou uma mulher que não fuge da verdade, eu encaro a verdade. Só que assim você consegue encarar as adversidades. Só assim você consegue cobrar os seus atletas. Presidente, você está sendo conivente exatamente com tudo isso na renovação de contrato. No mercado da bola, em que o Palmeiras tem oportunidades de contratar os jogadores que vão fazer com que o chute a gol se torne mais claro e evidente, e você não tem contratado, porque agora a desculpa é que você não quer gastar mais de novo os tais 500, 600 milhões. E aí você vai trocar de novo esses investimentos muito mais certeiros, novamente atletas de péssima condição, porque eu, no meu caso do Alex, nós não somos os oportunistas que estamos falando isso de 2025. Nós estamos falando isso do Navarro, do Atuesta, que entraram no Mundial de Clubes contra o Chelsea em 2022. De Tabatas, de Merentiéis, de Flacos e de etc., de tantos outros que foram caríssimos e que foram derretendo a capacidade vencedora do elenco. E aí eu vou além para a senhora, tá bom? Educadamente. Formar time competitivo, presidente. O Mirassol formou um time competitivo esse ano. Tanto é que ele foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro e está na fase de grupos da Libertadores. Isso é ser competitivo. O Bahia formou um time competitivo. O Corinthians tem um time competitivo. Tanto é que ele já foi campeão e está brigando pelo segundo título. Ser competitivo é fácil ser. Você contratar um elenco hoje que consiga administrar o calendário, você consegue ser competitivo. Ser campeão requer um passo e um degrau que está muito mais alto do que vocês imaginam que a base competitiva os coloca. Ser campeão, o degrau para ser eu sou o campeão, eu sou o melhor, ele não é somente um degrauzinho, é um baita degrau. Competitivo, muita gente pode ser. Ser campeão e entrar na história requer um a mais. Esse a mais, essa visão, essa casca, esse peso, isso nem a senhora está compreendendo, o seu diretor de futebol muito menos, e em especial o treinador que indica todas essas peças que na hora ou a prova em que o time precisa chutar em gol,
esse time refuga. Eu só acho uma coisa. Com relação a essa questão de ontem, a Leila não gosta de ser questionada, todo mundo sabe disso há muito tempo. Seja por torcedor, seja pela imprensa. O conselheiro, ele é eleito. Ele foi eleito. Ele não está lá porque ele é bonito, feio. Ele está lá porque ele foi eleito. E é um conselheiro que já teve problemas lá atrás com o Paulo Nobre. Ele tem uma postura de contestadora, ele contesta ele tudo. contesta. Que é um direito dele e eu vejo que é uma obrigação do conselheiro, inclusive, questionar algumas coisas. E é importante, é o que a gente sempre fala aqui, que precisa ter uma oposição. Isso. Toda gestão precisa de uma oposição, senão vira bagunça. O Corinthians não tem oposição, a gente viu no que deu. O São Paulo não tem oposição, a gente tá vendo no que tá dando. É isso. E o problema todo é que como a Leila não gosta de ouvir, ela não gosta de ser questionada. A Leila não entendeu uma coisa nesses anos, e ela está há tempos no Palmeiras já. Na Crefisa, na FAM, que são empresas dela, ela é dona. E que multiplicou o faturamento 8 vezes desde quando ela é entrou no dona. Palmeiras. Então, Exato. se ela... Tudo que ela fala lá dentro, ninguém contesta. Ela é dona. No Palmeiras, ela é presidente. Ela tem sim que ouvir seus diretores, ela tem que pelo menos ouvir os conselheiros. O que é um conselheiro? A palavra está dizendo, que é questionar, dar conselhos. Eu não vi em nenhum momento do áudio, eu tô com o Alex, que ele tenha ofendido a Moralmente. moralmente, tá? Ele, ela sim. Ele fez covarde. críticas, né? Outra coisa, né? Sim, Poxa, diferente. quem é você na vida? Ele podia ser, como aliás ele mesmo fala depois, Ele né? falou na entrevista pro Fred Júnior. Pro Fred que é perseguido no Palmeiras. Também. Sim. Tá? Fred Júnior, porque Foi censurado no Palmeiras, como tantos outros, viu? Que estão aqui do meu lado. Porque não pode questionar a titia. Tá? Tem que bater palma pra tudo. Se ela falar que vai contratar amanhã um cara por R$50, vai ser o novo. Não, e esse discurso Não dá. dela é que nós cortamos. Quando ela acabou o discurso, aplaudiram. Eu acho que sim. Tem conselheiro no Palmeiras que adora pizza, adora andar de avião, entendeu? Tá Camisa. cheio. Camisa. E de graça no jogo. Que agora parece que mudou, né? Aquele pessoal da oposição passou novamente a receber alguns ingressos. O que eu entendo só é o seguinte. Leila, esse depoimento, que foi um depoimento tirar o seu da reta, já que eu não posso falar o que eu pensei aqui, e que o Facincani leu, ela está tirando toda a responsabilidade dela e jogando no elenco, mas ela tem nesse processo todo um diretor de futebol que, desculpe, não é, ele tanto faz como tanto fez. Por que ele não falou hoje? Por que o Palmeiras desistiu do Gerson? Ele tem que chegar, como diretor de futebol, e falar publicamente, olha, o Palmeiras está desistindo do Gerson, porque entende que por 110 milhões, um jogador que não fica 6 meses no clube não interessa, ponto final. Porque o torcedor não pode ficar nesse embalo de acreditar que, agora vamos buscar contratações de peso. Não dá mais para ter dinheiro e contratar Jeff Té, contratar o Mikael e tem que cobrar do treinador. Aí quando ela fala... Que é conivente, né? Lógico, quando ela dá um depoimento, Alex, e fala o seguinte, não vamos ganhar Libertadores se um time não chuta uma bola no gol. Não vamos ganhar Brasileiro se o time perde por vitória. E ela vai e renova com o treinador. Quer dizer, você começa a ter contradições e incoerências naquilo que você fala, naquilo que você faz. Tá certo? A Leila tem que botar na cabeça, ela não é dona do Palmeiras. Ela está presidente. Mas o que o Corona falou tem a ver com isso. Porque se ela sabe e sente que um golpe moral desse pode passar, o próximo passo é colocar a votação para virar SAF. E aí ela passa a ser dona. E vai passar se ela quiser, porque ela tem um grupo de conselheiros na mão. Ela tem associados babando pela reforma do parque aquático. E ela não faz mais que obrigação, gente. O presidente do clube, quando entra, ele olha o futebol, mas tem que olhar o clube também. Você vê o São Paulo brigando com a prefeitura para arrumar o entorno, para não alagar mais a parte social de São Paulo. Então, Casares, parabéns. Não, mais que obrigação. Então, a Leila cuidar da parte social do clube não é mais que obrigação. Não quer ser cobrada? Fique onde você manda, onde você é dona, que são as suas maiores empresas. E ninguém é contra. Parabéns por todo o sucesso da Crefisa, parabéns por todo o sucesso da FAM, que também depende do Palmeiras. Pare de dizer
que o Palmeiras precisava da Crefisa e da FAM, porque a Crefisa e a FAM cresceram, que o Alisson bem lembrou aqui, 8 vezes faturando, por causa do Palmeiras. Porque antes de entrar no Palmeiras, você falava em Crefisa, pouca gente lembrava que sabia quem era. Houve prospecção de mercado antes do Palmeiras por parte da Crefisa para outros clubes que não aceitaram os valores São Paulo foi que eram envolvidos porque esses clubes queriam mais. Agora, não venha dizer, tá certo? Que uma coisa que me irrita profundamente é ela dizer que antes da Crefisa o Palmeiras estava quebrado. E não é verdade. Não é verdade. O Palmeiras estava quebrado antes Houve do Paulo Nobre. Houve 2 anos, exatamente, houve 2 anos de reestruturação financeira na gestão do Paulo. E fez o quê? Ele, como quinto acionista do Banco Itaú, ele foi buscar empréstimo no Banco Itaú, com juros para ele muito abaixo do valor de mercado, colocou no Palmeiras, cobrou de volta sem cobrar para ele R$1 a mais. O Palmeiras devolveu o dinheiro para ele, que pagou o Banco Itaú. Então é uma jogada perfeitamente legal, normal. Não, o Paulo não fez nada errado. Com uma ética incrível. E eu nunca vi numa coletiva, talvez vocês tenham visto, pode me corrigir, o Paulo Nobre chegar numa coletiva e falar assim, antes de mim, não. O Palmeiras ia nem o meu dinheiro, nem nada disso. Meu dinheiro. Alguém falou isso? Não, não. E o cara que podia falar. E eu nunca vi a Leila exaltando e reconhecendo isso também. Nunca! O Paulo era centralizador? Era. Mimado. O Paulo era um cara também com defeitos, tinha vários muito defeitos, difícil, né? muito difícil. Cara genioso, teimoso. mas era um cara amplamente envolvido e de muito amor ao clube, que viveu e que entendia perfeitamente todas as necessidades da Sociedade Esportiva Palmeiras e nunca deixou de colocar o futebol como a sua grande prioridade. Só um parênteses. Muito da culpa de o Palmeiras viver politicamente hoje, esse absolutismo que vive em nome da Leila Pereira, é do Paulo Nobre. Porque, genioso como ele é, ele, contrariado que foi por não ter sido atendido pelo Maurício Gagliotti quando ganhou a eleição, e que ele, Paulo Nobre, queria mandar no futebol, e o Gagliotti resolveu mudar o rumo e construir uma outra estrutura de gestão, não incluindo o Paulo Nobre, que era o seu maior aliado no clube. Na gestão dele, o Paulo Nobre ficou magoado, contrariado, e mais do que isso, abriu mão do fato de ser conselheiro do clube, da condição de conselheiro. Ele só é sócio do Palmeiras, nem conselheiro ele é. Então, se ele quisesse voltar a ser presidente um dia, teria que passar pelo rito normal, que é ser eleito no conselho, ficar 8 anos. Demoraria uns 8 anos para ele poder voltar a ser presidente. Coisa que a Leila conseguiu entrar pela janela e antecipou bastante o negócio lá, né? Mas o Paulo Nobre não poderia ser mais nada. Por quê? Porque, contrariado por algo pessoal, também pelo ego, porque ele é muito vaidoso e centralizador, ele fala, quer saber? Não brinco mais, peguei minha bola e vou embora pra casa, vou andar de rally no mundo e vou gastar meu dinheiro que não acaba mais e pronto. E sou torcedor. E aí ele fica só dando aquelas pílulas ao longo dos tempos como torcedor. Tá tudo certo, tá no direito dele. Não quer mais ajudar na política, não ajuda. Não quer mais ser conselheiro, não quer mais ser oposição. Porque se ele tivesse continuado no clube, mesmo como um ex-presidente afastado, mas tendo ali direito de presença, de voto e de montar ali um grupo político, se o Paulo Nobre estivesse hoje lá, a situação certamente seria outra. Então, a culpa, muita culpa de o Palmeiras hoje viver nas mãos da presidente Leila Pereira também é do Paulo Nobre. Dos três, o menos vaidoso é o Gagliotti. Disparado. Mas assim, o que eu acho só que a Leila, que foi também alçada politicamente dentro do clube com a participação do Paulo Nobre, tá? Claro. Então, assim, ela tá sendo muito injusta, para dizer o mínimo, de não reconhecer principalmente a gestão do Paulo. Né? Quando ela fala... Não esquece, isso aí houve uma briga dos dois. Sabe, eu sei que teve uma briga. Né? Eu acho que a preocupação nesse exato momento, a nossa análise, é a gente não focar tanto na política, que é importante, mas a gente trazer essa reverberação para o futebol. Porque a porrada que ela deu no Abel e nos jogadores é uma porrada em que agora
ela precisaria matar no peito e trazer a revelia, então, do Abel, a solução para poder justificar em que eles erraram e eu acertei. É que, na verdade, a porrada foi nos jogadores. No Abel, ela passa pano, né? Só que deveria Não, ser falou no treinador Abel também, né? É incoerente, né? Não, então, é que é uma incoerência. Não, ela também porque bateu se nele. ela Também bateu nele. bateu, mas na frente dele, pelo que a gente vê, ela não bate. Né? Porque ela brigou para renovar o contrato, Sim. renova. Em várias vezes onde ela teve que dar críticas, ela sempre defendeu, né? Falou que... Inclusive nas contratações, né, Facim? Porque assim, a Leila, a gente sabe que não é ela que contrata por ela Sim. avaliar a qualidade técnica Mas do ela já jogador, opinou quem nisso, vai, viu, Lelê? não sei quê. O pior é isso. Quem faz isso é o Abel. E se o Abel montou esse elenco e o elenco não tá correspondendo, quem é o principal Claro, culpado? claro. Mas, Lelê, sabe onde que entra a incoerência dela? Como ela não pode jamais fugir dessa reta? Porque no começo desse ano de 2025, na entrevista em que ela ironizou e vetou uma possibilidade do Neymar jogar no Palmeiras, ela fala o seguinte... Digo que leve logo. Não, fica lá. Se bem que, olha, enfim, perto do Facundo do Sousa. Aí também não, né? Mas o que eu queria dizer é que nessa entrevista ela falou assim: eu, quando sou solicitada, opino. Eu já vetei jogador por idade. Eu veto jogador que vem lesionado e não vai usar o meu clube como departamento médico, como foi pra bater no Neymar, e o senhor Paulinho tá lá. E só deve voltar, talvez no fim do Campeonato Paulista. Talvez no fim do Campeonato Paulista. É uma incerteza. É uma incerteza. Já está um ano em recuperação. Tá? Então que fique bem claro. A gente fala alto aqui, que é pra ficar bem fixado na mente. Bem fixado na mente. Então ela também se colocou como uma figura que participa ativamente das negociações, dando pitacos. Então, se ela dá pitaco, se ela veta o cara pela idade, se ela veta esse por isso, esse aqui é muito caro, esse aqui não sei o quê, então pera um pouquinho. Então a senhora é tão culpada e compreendedora da montagem desse elenco no futebol do Palmeiras como o Abel e como o Barros. Mas ela não pode Entendeu, falar Lelê? com a verdade, ô Facim. Quando ela diz, quando eu sou questionada, eu me posiciono, ela foi questionada sobre o pré-contrato do Abel com os árabes. Ela foi questionada sobre quem pagou aquela multa. Perfeito. Tá certo? E ela faz o quê? Ela pula fora da Que é o que eu falo, que o conselho do Palmeiras... Então, pô, Quem pagou foi o Palmeiras, não foi Então, ela. que o conselho do Palmeiras tinha que bater nessa brincadeira. eu acho que sim. Que o Eu conselho acho tinha que sim. se apresentar. Por isso que a gente fala do discurso embasado. O conselheiro aí, o Corona, ele podia ter 1 milhão de razões. Acho que até tinha no que ele quis transparecer. Ele tinha razão na transparência. A forma da colocação dele no púlpito, se esses argumentos fundamentados, documentados, Foi uma com forma valores... agressiva. Pô, então, se ele vem com os valores... Presidente, tem razão. vamos para um debate educado, vamos para um debate burocrático? É. Então vamos aqui, ó. Pá. Ele até falou num outro trecho que a gente não colocou, quando ele citou o Anderson Barros. E esse diretor de futebol só pensa em comer. É. Quer dizer, assim, Aí o cara larga a mão. Aí o cara perde a razão. Aí o cara compara o Anderson Barros ao Milton Neves, que vai lá na Copa e come o iogurte pera dos outros, entendeu? Agora, não pode.